Boa tarde a todas e a todos à nossa Casa da Liberdade. Bem-vindos. Sintam-se em casa para a apresentação de mais um número do referencial que, como tive a oportunidade de dizer várias vezes, ainda há pouco recordar, é um instrumento que nos honra e que a Associação de Ensino também tem algum orgulho pela qualidade atingida. Os nossos agradecimentos aos responsáveis do referencial e passo a palavra ao seu diretor para jogar a bola agora. Olá, boa tarde outra vez, sejam bem-vindos. Hoje o dia não correu bem, portanto não tenho boas notícias. É a primeira vez que na apresentação que temos do referencial que não temos os referenciais em papel, nem sempre é possível. Por um motivo ou outro, as coisas às vezes não correm como queremos que elas corram, e a verdade é que não temos cá. Portanto, optamos por isto que está aqui. Vocês podem consultar nos vossos telemóveis, aqui a nossa página da Associação de Ensino, que está lá, mas não é a mesma coisa. Não é? Jogamos na próxima semana, já teremos, e portanto está depois disponível para aqueles que nós iremos enviar para a escola, e depois o resto dos que queiram passar por aqui, tem aqui o exemplar disponível. Além disso, todos os associados recebem isso, mas isso não faz parte, normalmente não faz parte desta questão da apresentação. Também correu mal, porque o nosso amigo José Martins, autor, estávamos combinados que ele vinha aqui dizer umas poesias, mas ele está fora de Lisboa, está em filmagens fora de Lisboa, e também pensava vir hoje de manhã, mas afinal só amanhã à tarde já não chega a tempo. Portanto, nem temos poesia, nem temos referencial. Tu aceitas que eu substituí com uma poesia? Era aí. Ele ia dizer duas poesias. Aliás, as duas poesias estão publicadas neste referencial. Há uma poesia que é referida exatamente pelo Zaluar, na sua entrevista, julgo eu. É do José Fanho, que é o Balanço Provisório. Pronto. Eu tenho aqui a poesia, e se alguém, incluindo tu, se alguém se candidatar a dizer a poesia, quando chegar à altura, eu passo-lhe a palavra. A outra poesia que também está no referencial é a de António Cabral, poeta transmontano, a antologia dos poemas dorienses, e que também está a propósito, aliás, eleita pelo nosso colaborador José Fanho, exatamente, José Fanho, na secção de arte e poesia. E portanto, também, se houver algum candidato a ler, já não queremos que declamem a poesia, leiam só, e isso já é suficiente. Está bom? Bem, vamos. Este referencial destaca na capa, destaca o projeto do Centro Educativo do 25 de Abril. É um dos projetos que está inscrito, que já está aprovado na Comissão das Comemorações dos 50 anos, e que irá ser, portanto, iremos ver, portanto, o Coronel Vasco Lourenço poderá depois falar-nos disso, mas ele está refletido, pelo menos a nossa ideia, intenção e aprovação desde já, está na capa deste número do referencial. É o Centro Educativo do 25 de Abril, a realizar em Lisboa. E também temos uma secção nova, que é a secção de Figuras de Abril.
nós achámos que devíamos referir essas figuras de uma forma especial, e o coordenador dessa secção é o Rodrigo Sousa Castro, e como ele tem que sair, eu vou já passar a palavra para ele falar desse assunto, antes de passar aos alunos, que depois nos apresentarão os seus trabalhos. Está bem? Não se pode fazer a presença da secção. Vai ser projetado, não. Quem é que não há aqui um técnico de informação? Já deixou de estar aqui. Apresentei aquela secção de figuras de Abreu, que é para falar sobre isso. Eu também li a poesia, mas precisava de ser umas letras muito grandes. A partir deste número, Aquele está a Eu funcionar. ainda tenho certo, por causa a partir deste número, isto está a ser transmitido pela internet. a partir deste número, o referencial vai, durante os próximos, portanto, publicar esta secção, e o Ministro Afonso convidou-me, e eu aceitei com muito gosto e agrado, para ser o responsável, digamos assim, do que aqui for expresso na secção. A ideia é muito simples. É revisitar as personalidades que nós consideramos figuras de Abreu, que estejam muito perto de fazer 90 anos. Felizmente, ainda há bastantes. Digamos, relembrando a sua ação na preparação, no ato em si, nos atos consequentes à Revolução, e em relação a todos fazemos uma resenha do seu currículo e pedimos a conhecidos ou familiares que sobre eles se pronunciem. Neste número nós falamos de duas personalidades bem conhecidas. Aliás, eu retiro a palavra bem conhecidas, porque infelizmente um deles não é bem conhecido e foi um militar, a meu ver, peço desculpa às opiniões dos outros, o militar, a meu ver, mais decisivo na vitória e na capacidade de alcançarmos naquela maravilhosa madrugada o objetivo fundamental, que era derrubar a ditadura. Foi o militar mais importante. Comandou o Batalhão de Caçadores 5, colocou no terreno duas companhias operacionais, uma das quais ocupou o quartel-general de Lisboa logo às primeiras horas da madrugada, desarticulando toda a capacidade de comunicação das forças apoiantes da ditadura, e garantiu que houvesse a tal emissora de rádio
que serviu de porta-voz e de emissor do posto de comando e das mensagens que eram dirigidas à população. Chama-se ele José Cardoso Fontão e é um exemplo de dezenas de militares do 25 de Abril que passaram todas estas décadas sem nenhum ou pouco reconhecimento pelo menos das entidades, que eu costumo dizer, porque somos todos adultos, das entidades do poder que foram paridas pela Revolução e que não reconhecem a sua paternidade. Portanto, José Cardoso Fontão. A outra personalidade que descrevemos aqui nesta secção é o Major-General Gerardo Correia, que tem também teve uma ação no chamado Ultramar, em Angola, no âmbito do movimento dos capitães, tem um currículo notável e para além da sua vida militar, ele teve uma atividade académica, cultural, que é muito pouco frequente entre os militares, que quando passam à reforma fazem como eu, que me dediquei à agricultura e não querem fazer muito mais coisas. Por outro lado, o Coronel José Fontão também teve uma atividade após a sua passagem à reserva, à reforma, frequentando cursos universitários, fazendo mestrado, creio que em Sociologia, portanto, são ambas duas personalidades que tiveram um desempenho notável na Revolução, na preparação, na execução, e que depois se tornaram figuras com um elevado sentimento cívico e de participação cívica que não é muito comum entre os militares. A próxima, não sei se posso falar na próxima figura. Posso. No próximo número vamos falar sobre o General Charais, que pertenceu ao Conselho da Revolução. Teve também uma atividade política intensa, político-militar, que era assim que se dizia na altura, nos órgãos de soberania, pertenceu ao grupo dos 9, ao tal célebre grupo que liderou a defesa da Constituição da República, ou da Constituinte, que ia fazer a Constituição da República, aliás, tal como o Major-General Pesará, que falei há bocado, também pertencia a esse grupo. E, portanto, vamos ter um depoimento de uma pessoa amiga, vamos ter também algo que tem a ver com o mundo familiar, cultural em que ele está inserido e, portanto, será apenas uma figura no próximo número que vamos destacar. Eu penso que cumpri a minha missão. Ok. Obrigado, Sousa Castro. Vamos continuar. Vamos agora destacar aqueles que são os nossos convidados especiais para estes últimos números do referencial e que continuarão a ser também nos próximos. São, primeiro, as nossas coordenadoras, que são professores da Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto de Lisboa. São as professoras Maria Inácia Rezola e Fátima Lopes Cardoso, que está aqui presente na mesa.
E elas são, digamos, aliás, a professora Fátima é que é a principal dinamizadora desta cooperação entre a Associação 25 de Abril e a Escola Superior de Comunicação Social. Ela também é autora da introdução que faz sempre aos trabalhos apresentados pelos seus alunos, desta vez pelos seus alunos. Portanto, muito obrigado também por essa colaboração. Neste número do referencial, vamos ter os seguintes trabalhos. Vamos ter um trabalho que se chama Fuga pela Liberdade, que é de Mafalda Tomás e Mariana Ferreira, que visitam a memória de dois exilados sabejamente conhecidos, que é o José Eduardo Basílio, que está aqui presente connosco, e é o Luís Cília, que dizem elas no artigo que tiveram de sair do país e deixar as famílias por não aceitarem a repressão do regime salazarista. E tiveram também de trocar as voltas. O outro trabalho, que é trocar as voltas ao mundo em mudança, que é da Julia Gibelli. É assim, nós já não conseguimos tirar o acento do referencial, mas conseguimos tirar o acento do certificado que vamos depois distribuir. Está bem? Porque esta Júlia não tem acento no. Portanto, elas contam a história de dois imigrantes internos, que são, dizem elas, testemunhos de quem foi do campo à cidade nos últimos anos do Estado Novo. Também um obrigado para todos, para todas. No final da vossa apresentação, nós vamos distribuir os certificados, para certificar, de certa forma, a vossa disponibilidade e a vossa participação. Portanto, eu vou dar a palavra à professora Fátima para fazer a apresentação dos nossos trabalhos deste momento. Era aqui a dica que eu queria dar. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a vossa presença em nome também aqui da Associação 25 de Abril, da Escola de Comunicação Social. Na verdade, é o terceiro número que conta, número do referencial, que conta com artigos escritos pelos alunos em Laboratório de Jornalismo 2. Nós temos ainda outros artigos por apresentar, não é? Mas é uma oportunidade, um desafio que confesso que não sei se imaginava que seria tão frutífero e tão interessante poder ver trabalhos dos meus alunos publicados no referencial. Acho que eles trazem, no fundo, os trabalhos, é uma maneira deles treinarem, entre aspas, porem em prática aquilo que aprendem, mas é também, e mais importante, é a forma de os aproximar de um momento tão importante da história, como foi a Revolução de Abril, e que se calhar para eles, não sei, eles e elas poderão dizer melhor, se calhar nunca tinham pensado sobre porque todos os meus alunos, todas as minhas alunas me dizem que conheciam o 25 de Abril apenas pela história, por aquilo que aprendiam na história no secundário. E, na verdade, estes artigos também, que estão a sair na revista referencial, desde o número 146, agora este número 148, são uma forma da juventude, dos meus alunos e os futuros jornalistas, de também terem contacto com os protagonistas da Revolução. Trazem testemunhos e despertam e dão voz a testemunhos de um tempo que lhes parece que era muito remoto, de um tempo em que não era possível, se calhar, estar aqui sentada a falar, não vou dar a minha opinião, mas na verdade, se eu quisesse dar a minha opinião, teria essa oportunidade, porque somos livres de o fazer. E acho que elas e eles não tinham tanto essa noção e agora têm. E eu acho que a maior conquista desta nossa colaboração é realmente os alunos poderem mostrar o trabalho e que têm talento e que vão ser bons jornalistas, mas sobretudo terem essa consciência que eles
que são o que são nos dias de hoje, graças a centenas de outras pessoas que no passado lutaram por eles. E isso acho que é a maior conquista, ir ao encontro desses protagonistas. Portanto, eu não quero assim alongar-me, eu queria mesmo muito, o Coronel Anicete Afonso já falou um pouco dos trabalhos das alunas. O primeiro chama-se Fuga pela Liberdade. É a Mafalda e a Mariana, que são as autoras, que foram ao encontro, no fundo, no início decidimos que temas é que vamos abordar. O que é que demorámos bastante tempo a definir os temas que trazemos para o referencial. Mas elas, então, na altura, propuseram que gostariam de falar com pessoas que tiveram que sair de Portugal ou que, de certa forma, lutaram à distância e sem deixar de acreditar nos seus ideais, não é? Pela liberdade, e que depois voltaram para Portugal usando muitas vezes ou o conhecimento ou a música, no caso do Cristília, e elas vão ao encontro do professor José Silva Basílio, que está aqui, disse o Coronel Anicete Afonso, e agradeço imenso ter a disponibilidade de falar com a Mafalda e com a Mariana e com o Luís Cecília, que não está presente, mas que conta a história. Também, através do professor José Silva Basílio, também conta a história do seu irmão, não é? Que foi torturado pela querida, e são realmente o despertar dessas memórias e que é realmente muito importante dar voz e não esquecer. É importante não esquecer. Não esquecer porque é que nós todos estamos aqui, podemos fazer o que fazemos e somos livres. Depois, este artigo é Fuga pela Liberdade, e depois assinado pela Mafalda Tomás e pela Mariana Ferreira, que vão falar, já as vou chamar, e depois temos o outro artigo, Trocar as Voltas a um Mundo em Mudança, que é a Maria Beatriz Batalha e a Júlia Guibelli, que agora já tem a nossa doença, é passar a transmitir aos alunos os pormenores da escrita. E no caso dela, ela telefonou-me e disse: por favor, professora, eu vi no PDF que o meu Júlia não tem acento. E é possível tirar do chão, era possível tirar o acento do Júlia, mas nós... Isso também é do professor Jorge Trindade, que nos ensina, não é, a expressão em português. E é muito meticuloso com as vírgulas e com os acentos, porque a dada altura parece que a juventude já não põe acentos nas palavras. Mas a Júlia lembrou-se, por favor, de pedir para tirar o acento da Júlia. De qualquer das formas, o mais importante é que a Júlia e a Maria Beatriz foram ao encontro de pessoas que podiam ser seus avós e que nos relatam e retratam o Portugal pobre do Estado Novo, onde só alguns é que tinham acesso à educação, muito poucos, e onde às vezes as pessoas, as crianças chegavam à escola para aprender, porque nessa altura já tinha saído a escolaridade obrigatória. De qualquer das formas, elas iam à escola muitas vezes já depois de ter trabalhado no campo, logo de madrugada, e muitas vezes iam descalços, e acontece relatos de quem conseguiu, através de saída do meio rural para o meio urbano, conseguir de alguma forma melhorar a qualidade de vida. Mas estes relatos e estes testemunhos dizem-nos como foi difícil viver no Portugal pobre de então, que é tão diferente de hoje. Acho que não tinham noção do que era. Uma das coisas que me transmitem muito é que não tinham noção do que era Portugal de há 50 anos, ou há 60 ou 70 anos. Não é? Portanto, trocar as voltas a um mundo em mudança, porque os testemunhos da Maria Beatriz e da Júlia Guibelli dizem-nos que Portugal era mesmo muito pobre e era difícil de ver aqui. E, portanto, eu vou pedir Sim, eu vou pedir primeiramente à Mafalda Tomás e à Mariana Ferreira, que o artigo está aqui, não é por nada, se podem vir então fazer uma breve apresentação aqui ao pódio do vosso artigo. Pode ser com este, ó Sérgio, vê se funciona. Funciona? Olá a todos, eu sou Mafalda Tomás, Mariana Ferreira, faço a TF pela Liberdade, como a professora disse, e
E este artigo é muito importante para nós, porque nós somos alunos de segundo ano de jornalismo, da Escola Superior de Comunicação Social. Foi o nosso primeiro artigo, assim dizendo, mais a sério, foram as nossas primeiras entrevistas a sério, e o tema em si é muito importante porque lá está. Nós aprendemos o que é que aconteceu, aprendemos a história, mas não ouvimos testemunhos reais, não sabemos o que é que aconteceu pelas pessoas que o viveram. E ao fazer estas entrevistas tivemos uma perspectiva totalmente diferente do que é que foi o 25 de Abril, não só em Portugal, mas para quem não estava cá porque não podia estar cá. Ok. Como até dizemos no artigo, é importante que a memória não se apague, e é isso que acho que a nossa geração deve fazer. Deve continuar a lembrar o que aconteceu e que se teve que lutar. E pronto, e agora teve a entidade a fazer as coisas de maneira diferente, mas é um artigo que nos dá muito prazer. Exato, foi o que a Mafalda disse, nós conhecemos a história pelos livros, pelos professores, mas é sempre importante termos a experiência na primeira pessoa, realmente de quem viveu, de quem esteve presente, e acho que os testemunhos do professor José Salvar e do Luís Cecília foram muito importantes para nós também percebermos que às vezes não é tudo como está nos livros, às vezes é preciso ouvir quem viveu e quem esteve presente. E, portanto, nós queremos agradecer a vossa disponibilidade por terem falado connosco. E o nosso artigo tem realmente como mote dar voz a quem teve que sair de Portugal, mas que Portugal nunca saiu deles, realmente. E espero que quando o lerem sintam isso. Também quero agradecer à professora e à associação por terem disponibilizado a publicar o nosso artigo e a dar-nos todo o apoio. Eu vou aproveitar agora esta sessão. Vou entregar aqui os certificados à Mariana, que é sua, e à Mafalda. Muito obrigada pela vossa colaboração. Eduardo, sim, a propósito, se quiseres. Com este eu acho que posso vir para o pé de ti. Podemos estar na pista. Foi para o Moscou, foi para o Albânia. Mas a pista era mesmo. Mesmo assim, antes disto posso dizer duas coisas. À vontade, basta não vai demorar o tempo agora. Primeiro, tenho o privilégio de estar aqui e tenho de vos agradecer a vocês duas e à vossa professora aparecer pela primeira vez neste ex-boletim e atual revista de referência, que até tem essa questão do próprio título, é uma referência, é um referencial, e muitas entrevistas têm dado por aí, normalmente não lhes sigo o percurso, não faço a mínima ideia onde é que estão, mesmo assim tenho uma vantagem nas outras, é que a fotografia escolhida é melhor do que esta daqui. O problema é que as pessoas conhecem-me, sou muito mais bonito, como vocês vão ver no poema, do que aparece aqui nesta fotografia. Mas é um privilégio estar aqui e agradeço aos coronéis meus amigos o facto também de poder estar aqui. Ontem estava com um colega vosso, também meu amigo, naquela associação de reformados, a APRE, com uma data de velhotas e velhotes como eu, e também li um poema do Zé Fanha, mas estava lá e o vosso colega que falou permitiu que houvesse 2 ou 3 intervenções que foram extremamente interessantes. O que perdoo menos ao salazarismo, ao fascismo e ao colonialismo é que me impediram de estar presente naquela madrugada
inteira e limpa. Estar no exílio não foi nada aquelas coisas para um gajo sofrer como o caraças, andar ali à rasquinha e mais não sei o que não. Estar no exílio, para mim, o pior de tudo foi estar, na realidade, afastado da minha família e, sobretudo, não ter podido estar aqui no dia 25 de Abril. Desculpem a comoção, mas só consegui chegar em junho e foi uma chatice do caraças. Gostava de estar aqui, ter conhecido esta gente. Estes não conhecia, porque estavam fora, não é? Mas ter conhecido esta gente e poder estar convosco a festejar o 25 de Abril, que tinha sido aquilo que me marcou, antes de saber que ia ser a 25 de Abril, que marcou a minha vida desde que me tornei adulto. Se me tornei adulto. E acho que sim. Zé Fanha, balanço provisório. Agora fiquei a juramingar e pelo chapa, sem óculos, para ver se... sim. Tenho para ir, não vale a pena. Eu acho que vou conseguir, a letra é suficientemente grande. Se me enganar, perdoem, é da não miopia, da operação às cataratas, que põe um gajo a ver menos do que via antes. Balanço provisório, de José Fanha. Estamos mais gordos, mais magros, talvez mais denso ou mais pesado o nosso olhar. Temos pressa de ternura, angústias de vez em quando e umas contas de telefone atrasadas para pagar. Temos falta de cabelo, 3 ou 4 cicatrizes, sofremos de inquietação. Muitas vezes nos disseram como é rápido o deslize, mesmo assim nunca deixámos de dar corda ao coração. Daqueles que já partiram, guardamos silêncio e nome, e uma improvável mistura de amargura e rebeldia nas palavras desordeiras que dizem, redizem, cantam, relembrando dia a dia como é feita das Zineiras a capital da alegria. Muitas ondas já morreram, outras tantas vão nascer. Muitos rios já se cansaram de correr até à foz, águas claras que se foram, outras águas se turvaram e agora restamos nós. Somos muitos, somos poucos, calmamente radicais. Sabemos vozes antigas, trazemos a lua ao peito, amamos sempre demais. Neste caminho tomado, fomos traídos, trocados, vendidos ao Deus dará, mas nem por isso desistimos e assim nos vamos achando perdidos de andar às voltas, nas voltas que a vida dá. Somos uns bichos teimosos, peixes loucos, aves rindo, plantas, poetas, palhaços e, portanto, resumindo, somos mais do que nos querem. Estamos vivos, somos lindos. E a Maria, filhos da tarde, Boa tarde, Boa tarde. Meu nome é Angela Gidelli, é minha colega da Guia de Batalha e conjunto escrevemos o artigo Trocar as Voltas ao Mundo em Mudança. Inicialmente, quando nos foi lançado um desafio para escrever um artigo que abordasse o 25 de Abril de alguma forma, surgiram várias possibilidades na cabeça e nós acabámos por optar por contar a história de, podemos chamar, as pessoas comuns que viviam na altura, viveram à altura do regime do Estado Novo e depois da Revolução, por acreditarmos que para a construção de uma memória coletiva são precisas todas as histórias, as mais diversas histórias, tanto as histórias dos protagonistas como as pessoas comuns que viviam a história e viveram os momentos, e essas histórias são também necessárias para nos dar uma melhor memória daquilo que era a realidade portuguesa na altura do regime de Salazar.
Os relatos das nossas histórias são de Fernando Calhas e Manuel Rito, que são dois homens que viveram entre o campo e a cidade na altura do regime e depois da Revolução. E nós escolhemos duas pessoas que tiveram este percurso porque queríamos mostrar que Portugal, esta ideia de que Portugal no seu todo foi aquilo que eles nos relataram, um país pobre, estagnado e insatisfeito. Dar este relato de que as pessoas estavam insatisfeitas com a realidade que viviam e que queriam algo diferente. E daí termos escolhido este título para o nosso artigo, porque eles, de certa forma, tentaram contornar a realidade onde viviam, ao tentar sair do campo e procurar uma nova vida, apesar de, na cidade, a realidade portuguesa ser a mesma, porque o regime era o mesmo. Nós acreditamos que é extremamente essencial iniciativas como essa, que são encontros de gerações, porque é muito importante para nós, jovens, aprender e crescer com quem construiu o passado do nosso país e abriu tantas portas para nós, até mesmo para nós melhor contribuirmos para o futuro de Portugal. Para finalizar, a gente gostaria de agradecer à Associação 25 de Abril e à direção do referencial, na pessoa do Coronel Aniceto Afonso, pela oportunidade de vermos nossos trabalhos publicados ainda enquanto estudantes. Essa parceria só foi possível graças às professoras Fátima Lopes Cardoso e à Maria Inácia Rizola, que não estão presentes, a quem queremos também agradecer por essa oportunidade e por todas as aprendizagens. Por último, Fernando Calhas e Manuel Rito, por partilharem conosco as suas vivências e assim ajudarem a perpetuar a memória de Abril. Muito bem. Somos lindos. Acho que para terminar aqui do meu lado, vou ser eu a ler, não sei, acho que deve ser a segunda vez na minha vida que estou a ler uma poesia em público. Acho que a primeira, que eu disse bem, eu tivesse 12 anos, e foi quando eu tive que virar para o lado que não conseguia tão tímida que era. Portanto, agora vou tentar fazer o meu papel. Isto, na verdade, como disse o Coronel Aniceto Afonso, vem da antologia dos poemas lurienses, do António Cabral. Também é verdade que este texto e esta poesia estava no meu livro da escola primária, que na altura ainda se chamava assim, estava mesmo. Descalça, vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. Se tivesse umas chinelas, iria melhor, mas não. Com o dinheiro das chinelas, compra um pouco mais de pão. Virá o dia em que os pés não se sintam a terra dura. Leonor sonha demais, vai formosa e não segura. Formosa, não vale a pena ter nos olhos uma aurora, na vida que a vida. O sol se foi embora, se os filhos se alimentassem. Com a sua formosura, Leonor pensa demais, vai formosa e não segura. Há verduras pelos pratos, há verduras no caminho, no olmo e ao pé da fonte canta livre um passarinho. Mas ela não canta. Que a voz perdeu a doçura, Leonor sofre demais, vai formosa e não segura. Porque sofre, nunca soube nem saberá a razão, vai encher a talha de água, só não enche o coração. Virá um dia, virá. Os olhos vão na altura, Leonor não anda, sonha, vai formosa e não segura. Acho que já valeu a pena fazermos a sessão para ouvir estes poemas. Muito obrigado a todos os
as nossas colaboradoras da Escola Superior de Comunicação Social. Obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. Vamos continuar com este projeto e no próximo número publicaremos mais 2 trabalhos dos vossos colegas. Eu gostaria de falar primeiro do próximo número do referencial. O próximo número referencial vai ser um número especial, porque vai falar dos 50 anos da conspiração. A conspiração, como já vimos na sessão da bocado, prolongou-se pelo ano de 73, e portanto, como estamos em 2023, vai fazendo 50 anos, várias reuniões, tudo isso. Vamos ter um dossiê sobre a conspiração e vamos ter as comemorações dos 49 anos, as comemorações que acabaram de se fazer no 25 de Abril. Mas vamos também manter algumas das secções. Evidentemente, algumas delas não poderão participar desse número especial, porque há uma limitação de páginas também, mas vamos tentar fazer por máximo de secções em continuidade. Também outro projeto nosso está em curso, é um projeto para a edição especial, ou antes, a edição de um número especial dos 50 anos do 25 de Abril, que está já em elaboração e em coordenação, é coordenado por Jorge Golias, que está aqui connosco também, e em que todos os associados da Associação 25 de Abril podem participar. Portanto, existe um regulamento já publicado no referencial anterior. Portanto, estão ditas as coisas gerais, e agora vou mesmo falar do referencial 148, que é este que a passar aqui. Eu tenho que dizer isto, porque é habitual eu referir-me aos vários colaboradores de cada um dos números do referencial, e tenho que dizer quem são esses colaboradores e quais são esses projetos, esses trabalhos, esses textos. Portanto, para além daquilo que já falámos, que é a capa, que é onde nós vemos o que é que será o interior, pelo menos o que é de salientar, nós temos um texto do nosso Presidente da Direção, Vasco Lourenço, sobre o Centro Interpretativo, por isso é que ele está na capa. Depois temos uma secção, nós aqui procuramos fazer do referencial uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. E portanto, no passado temos várias secções, que são secções de história e memória, e do presente temos a vossa colaboração, vocês são o presente, e do futuro nós temos várias secções que apontam para caminhos para o futuro, o que será o futuro, e isso é possível abordá-lo, portanto, pessoas que colaboram connosco, para falar dos tempos presentes, evidentemente, e perspectivar o futuro. Então temos aqui a primeira secção que eu quero referir, é uma secção entre o presente e o passado e o futuro, aliás inclui tudo, porque é chamado Carta aos Netos de Abril. Portanto, os capitães de Abril escrevem uma carta aos seus netos, e portanto têm que falar do passado, têm que falar do presente e têm que falar os netos serão o futuro, digamos assim, da nossa sociedade. Portanto, a rubrica é coordenada pelo Jorge Golias, também, e que faz a seguinte apresentação. O avô Nuno, vou dizer quem é, também ele, muito orgulhoso dos seus netos, fecha este magnífico texto que ele escreveu, sublinhando o valor da vida como aprendizagem contínua, com altos e baixos, agarrando o tempo, na soma dos dias que nunca se repetem. Com as mãos,
e com a alma. Trata-se do nosso sócio e capitão de abril Nuno Santos Silva, que está aqui connosco. Participou na ocupação do Rádio Clube Português na madrugada de abril. Já aqui falámos também do Cardoso Fontão, major nessa altura, que era, que de alguma maneira organizou a segurança do Rádio Clube, onde esteve o nosso sócio Nuno, escreve essa carta aos seus netos. Essa carta traz também o escrito de 2 dos seus netos, que respondem ao avô e expressam os seus pontos de vista. E nós só temos que vos transmitir o nosso obrigado pela participação no referencial e pela beleza da carta aos netos. Depois temos outra rubrica que é habitual, que é a cultura para a liberdade. São os nossos colaboradores Carlos Matos Gomes, fazemos votos para que melhore, porque ele está agora no hospital ainda, mas está a melhorar, e Alexandre Manuel, que é um velho jornalista, vosso colega e professor, também da escola. Quer dizer, não sei se ainda é, já foi. Ele é da autora. Está bem. Mas de qualquer maneira também é jornalista e desempenhou muitos cargos. E também colabora nesta nossa rubrica de Cultura para a Liberdade. Eles apresentam-nos uma entrevista, portanto, isto é a fase de entrevistas com personalidades. E essa entrevista, essa figura que dá esta entrevista, que é a quarta, é a Isabel Gondim, também figura conhecida como jornalista ligada à cultura e à pesquisa histórica, também aos temas do ambiente. No fundo, as respostas dela encerram o essencial dos valores de Abril. Ela é igual com o seu avô, que era poeta, e que escreveu, eu só vou ler, é uma quadra, mas eu só vou ler. Diz: quem tem um coração e sente a verdade, na força da razão tem confiança, e pensa em nivelar essa balança que divide tão mal a humanidade. É com base nessa quadra do avô que a nossa entrevistada relembra o desafio de todos os dias. Sem liberdade, não antes, e corrigindo, sem igualdade, não há liberdade. Portanto, a nossa gratidão também para eles. Ainda outro destaque é a referência aos caminhos para o futuro. Portanto, é outra secção, essa perspectiva de futuro, que é coordenada pelo nosso sócio Luís Sequeira, que não está cá presente. A primeira colaboração assinada neste número é um texto da Presidente do Conselho das Finanças Públicas, Nazaré Costa Cabral, que é ao mesmo tempo um testemunho do trabalho realizado, mas também a prova do funcionamento democrático da nossa sociedade, que é um funcionamento complexo. Não sabem, aliás, as democracias são sempre regimes complexos. A ditadura não precisa destes órgãos todos, não precisaria deste órgão com certeza. E nas palavras da autora diz que o Conselho das Finanças Públicas tem procurado explicar que em finanças públicas as opções de política são feitas num quadro de recursos limitados, financiadas a partir do esforço de todos e de cada um dos cidadãos. É com certeza o que todos temos de compreender no funcionamento da democracia. Depois temos um outro texto que é habitual, que é de João Ferreira do Amaral, que é também professor, sobre um título de alerta. Ele diz no título dele: um inverno que ainda não passou. Às vezes temos a ideia que já passou, mas ainda não passou. É um texto sintético, denso, com a ideia de que os tempos atuais e provavelmente o seu prolongamento pelas próximas décadas serão caracterizados pela incerteza e pela instabilidade. Até há a ideia de que na zona do euro é necessário devolver mais poderes aos Estados que a compõem.
centrando-se a política na concertação entre esses Estados, para que nas próximas décadas possamos lidar eficazmente com a instabilidade e com as crises que dela decorrerão. Não me pronuncio, evidentemente, sobre esta visão um tanto pessimista ou realista, conforme quiser, do nosso colaborador. Agora, depois temos outra, a nossa secção é Janelas sobre o Mundo. O nosso coordenador é o Major-General Carlos Branco, que também é conhecido agora pelo seu envolvimento no comentário político, mas é um problema, ele levanta um problema de grande atualidade, que é a referência, e como ele diz, interrogando-se, mais uma revolução colorida na Geórgia. É preciso termos isso em atenção. Diz ele que o mundo atual necessita de olhares abrangentes que escrutinam as razões e os alicerces em que assentam os acontecimentos que tão dramaticamente nos preocupam. Portanto, manifestamos também o nosso apreço por isso. Depois, a seguir, temos a secção Arte e Poesia, que é coordenada pelo José Fanha, pelo nosso sócio José Fanha. E ele evoca, no texto, que há de passar por aí, o bairro de Alcântara, que é onde ele viveu quando era jovem. Ele tem, chama a rubrica Histórias do Tempo da Outra Senhora, que é como muitas vezes é referido antes do 25 de Abril. E ele tem a lembrança da sua avó Berta. Até compara a avó Berta com aquele canhão alemão que também se chamava Berta. Portanto, a avó é um pouco essa figura, não é? Alcântara, diz ele, era um bairro de muitas oficinas e grandes fábricas, na época de Salazar, e obrigou todos os habitantes das cidades a andarem calçados. Portanto, há aqui uma lei deste tempo em que obrigava os habitantes todos a andarem calçados, mas só que as pessoas não tinham recursos para andarem calçados. Portanto, é a propósito disto que ele junta o poema do António Cabral, que é descalça vai para a fonte, Leonor pela verdura, vai formosa e não segura. Portanto, era toda a gente obrigada a andar calçada e não descalço. Conta com muita piada essa história. Depois temos uma rubrica que se chama O Mundo Novo. Neste Mundo Novo, nós vamos buscar também lembranças e vamos buscar testemunhos do passado, mas há um texto que é um estudo do Álvaro Seissa, que está na Noruega, portanto é professor na Noruega, sobre a censura sobre a literatura, não a censura sobre os jornais, portanto, que é a mais conhecida, mas a censura sobre a literatura e sobre os autores. E o que é que o regime fazia a esses autores? E o Álvaro Seissa fez esse estudo e publicou-o connosco. Portanto, em dois textos, no 147 e no 148, ele publica vai buscar esses romances principais, todos esses romances, e a maneira como foram tratados pelo Estado Novo, e vai escolher de todos esses, de algumas centenas de edições e de romances publicados nessa altura, vai escolher 25, também simbolicamente 25, como aqueles que lhe pareceram fundamentais para caracterizar esta ação da censura salazarista ou no Estado Novo sobre a literatura. E esses 25 livros estão a ser publicados. Portanto, ainda não estão todos, julgo que até aos 50 anos do 25 de Abril serão todos publicados. E nós fazemos referência a alguns deles, com as capas originais, portanto, com os selos da censura. Uns não podiam ser mesmo circular, outros eram apreendidos, etc. Isso é outra história. Portanto, o nosso reconhecimento também.
Depois temos aquilo, a rubrica que chamamos História e Memórias. Na História e Memórias, nós vamos buscar também estudos sobre o 25 de Abril e aquele período em torno do 25 de Abril, um pouco antes, um pouco depois. E os últimos números do referencial têm sido dedicados à visão que os embaixadores de Suíça, em Lisboa, tiveram sobre a Revolução Portuguesa, antes, durante e depois. E é o nosso colaborador, que é historiador, Reto Mónico, que aliás também teve connosco aquele problema do acento, porque ele é suíço, suíço-italiano, julgo eu, e o Mónico não tem acento também. Porque nós punhamos acento e ele diz, não tem acento. Então finalmente lá acertámos e agora já sai Mónico sem acento. Portanto, é ele que nos traz esse estudo sobre a posição dos programas e, portanto, a correspondência desses embaixadores suíços em Portugal, qual era a sua visão do PREC, não é? E este texto que publicamos aqui é o último, que fala, né, do 25 de novembro e do papel do MFA depois do 25 de novembro. Portanto, o que é que vai ser? O que é que o embaixador suíço projetava para o MFA no futuro? Esse é o privilégio do historiador, é que conhece o futuro. Isto é, não é bem assim. Conhece o futuro de acordo com o lugar em que ele se situa. Portanto, quando o historiador quer estudar, por exemplo, o 25 de Abril, coloca-se no 25 de Abril, e então tem um passado que é todo o tempo antes do 25 de Abril, da ditadura, da Guerra Colonial, etc. Depois tem o presente, que é o próprio 25 de Abril, e depois pode também explicar, já não direi especular sobre o que foi o futuro, aquilo que se desenrolou depois do 25 de Abril. Portanto, mas neste caso, a correspondência que nós conhecemos dos embaixadores era a perspectiva que eles tinham para o futuro do MFA depois do 25 de novembro e depois da Constituição. Bem, no final da nossa revista, nós lembramos os nossos sócios, prestamos homenagem aos nossos sócios que nos deixaram, como o Rui Nabeiro e o Ribeiro Cardoso. O Ribeiro Cardoso é também mais um jornalista que colaborou connosco, que esteve connosco, que são associados da Associação 25 de Abril. São textos do Vasco Lourenço sobre o Rui Nabeiro e do Eugênio Alves, também um jornalista sobre o Ribeiro Cardoso. Depois dá-lhe destaque às cerimónias de condecoração dos militares de Abril. Havemos dar na próxima a esta última cerimónia que a imprensa esteve ausente. Depois temos as outras notícias sobre os eventos passados aqui na Associação. E terminamos, digamos, o referencial com essas referências, que é, no fundo, aquilo que resta ainda da história do referencial, que é o boletim da Associação 25 de Abril, ou notícias sobre a Associação. Portanto, não sei se algum coordenador quer falar sobre os temas, aqueles que estão aqui presentes, quer falar sobre alguma coisa, em breves palavras, dizer algumas palavras. Façam favor, senão eu passo a palavra aqui ao nosso diretor, ao nosso presidente da direção, Vasco Lourenço, para encerrar esta sessão. E muito obrigado a todos por estarem aqui envolvidos. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Está tudo me parece determinado. Mais uma vez agradecer a vossa presença, a vossa colaboração e a leitura do referencial
que nunca é demais insistir, nos orgulha e nos honra como Associação 25 de Abril. Estamos numa luta permanente, como tive a oportunidade de referir há pouco na conversa que tive com os alunos antes. O 25 de Abril não está na moda, na comunicação social. Nós, de facto, há 2 dias tivemos mais uma sessão de comemorações da Ordem da Liberdade e não saiu uma palavra na comunicação social sobre isso. E, por outro lado, temos vindo a assistir ao surgimento de uma teoria que já no 30º aniversário tentaram fazer vingar, na altura não tiveram êxito, espero que voltem a não ter êxito. Quem entende essa teoria de que o 25 de Abril, mais do que uma revolução, foi uma evolução. Isto é, deixam cair o R da revolução e é uma evolução. Há uma transição democrática, com certeza que houve uma transição democrática, mas ela foi feita nas condições em que foram feitas e nós não podemos falar em transição democrática em Portugal como se fala, por exemplo, em Espanha. Estes sim tiveram uma transição democrática muito influenciada por ter havido aqui o 25 de Abril, como ainda agora voltou a ser notícia, quando divulgaram um estudo que foi feito em 75, a pedido por ordem do Franco, precisamente para saber como é que os espanhóis encaravam o 25 de Abril aqui em Portugal. E a grande simpatia que recolheram neste estudo levou a tomar algumas medidas de abertura que ajudaram à transição da democracia. Portanto, a Associação 25 de Abril, e enquanto eu for o seu responsável maior, tudo fará para que a história não seja deturpada, não seja branqueada e para que lutará contra. Eu acho que estarei a ser talvez injusto quando me refiro ao mundo académico, mas o que é facto é que nós, protagonistas, eu pelo menos não gosto que os académicos me venham explicar o que é que eu fiz e como é que eu fiz. Porque, portanto, isso é feito, eu fiz e o que é que aconteceu. E eles é que têm que aprender connosco e não somos nós a aprender com eles o que é que nós andamos a fazer, a arriscar e aquilo que conseguimos fazer. Portanto, o referencial é uma peça importante nessa nossa ação. Mais uma vez, os nossos agradecimentos enquanto responsáveis na direção, aos responsáveis pelo referencial e esperemos que, confesso que agora o Aniceto falou no próximo, vai ser tratado o tema conspiração. E pediu para eu enquadrar a conspiração. E eu estou a escrever e ainda não vou a meio, já vou em meio de um livro, a metade de um livro. Portanto, vai ser complicado porque enquadrar toda a conspiração e correr, mesmo que seja rápido por tudo o que aconteceu naqueles meses, vai obrigar-nos a abrir um bocadinho mais os cordões à bolsa e fazer um referencial com mais algumas páginas. E obrigado e continua. Obrigado. Obrigado.